Olá, vamos tratar sobre um assunto de extrema importância para a Igreja do Senhor. Aqui é uma aula de eclesiologia prática, a doutrina da Igreja, tratando especificamente dos oficiais da Igreja. Quando falamos de oficiais, nós estamos falando de pastores e diáconos, mas eu gostaria de especificar a respeito do relacionamento entre membros e pastores, porque há uma crise de identidade nos próprios pastores a respeito da sua própria função, muitos inclusive não conseguindo mais ver tanta relevância na sua função, por isso tentam em alguns momentos agregar algumas habilidades até seculares para conseguir então obter o respeito devido da congregação. Eu não estou falando aqui meramente de ter uma outra profissão, eu estou falando de agregar uma outra profissão com o propósito de ter o devido respeito que apenas como pastor já deveria ter. E infelizmente temos que usar essa palavra apenas, né, dentro do nosso contexto. Então há uma crise também na maneira como a própria igreja se relaciona com seus pastores, lida com seus pastores. E nós temos extremos, onde existem membros extremamente cativos a pastores e com uma espécie de obediência cega, subalternos muitas das vezes são tratados até mesmo assim, onde os membros parecem não ter nenhuma capacidade de pensar ou tomar decisão sem que haja então um aval pastoral ou coisas desse tipo, e colocam o pastor em um pedestal de adoração, que é um equívoco terrível para o próprio pastor e para a igreja. E da mesma forma, o outro extremo acaba sendo um desrespeito, uma desconsideração, uma falta de amor, e também é algo muito presente em nossas igrejas. Paulo, quando escreve as cartas pastorais, ele parece estar trazendo para nós várias advertências em relação a esses aspectos, e um deles é o desrespeito que chega quase que de maneira automática com pastores mais novos, né? Onde Paulo alerta que a mocidade não pode ser desprezada. Então não é porque um pastor é novo que ele deve ser desrespeitado. Se uma igreja não consegue respeitar um pastor novo, ela não deve chamá-lo, porque chamá-lo para desrespeitá-lo, isso não é o caminho. Então uma igreja madura, com membros que têm já vários anos de crente e que eles entendem que precisam de um pastor também em outra fase da vida, então eles precisam caminhar para isso, para que não venham então a trazer danos para a igreja ao chamar um pastor jovem, ou até mesmo venham a trazer danos para a vida deste pastor e da sua família. Então é preciso ter muita maturidade aqui. Por quê? Porque independente da idade não pode haver desrespeito para com este líder e este pastor. Então a pergunta é: como os membros devem se relacionar de maneira saudável, de maneira bíblica com os pastores? Isto é de extrema importância e relevância. Então, é fato que nós temos relacionamentos abusivos dentro das igrejas, infelizmente por conta da natureza pecaminosa e por conta de vários homens que adentram no ministério com segundas intenções, com uma personalidade doentia. Eles acabam fazendo com que a igreja sofra demais. Pastores que excedem as suas autoridades bíblicas, reivindicam para eles uma espécie de totalitarismo, onde todos os membros precisam em tudo baixar a cabeça cegamente, sem que haja diálogo, sem que haja uma conversa, sem que haja inclusive uma evidência de princípios bíblicos para aquilo que se está fazendo, como se a igreja pertencesse a este líder, a este pastor. É interessante lembrar que quando Jesus Cristo conversa com Pedro,
falando a respeito do amor de Pedro, questionando se Pedro realmente o amava. As atribuições que são dadas para Pedro após essa afirmação é que Pedro deveria pastorar a igreja de Cristo. Pedro pastoreia o meu rebanho. Então a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não há dono na igreja. O pastor não é o dono da igreja. Às vezes não é o pastor que se sente dono. Às vezes quem se sente dono são os membros mais antigos e criam muitos problemas para os pastores. Ou às vezes uma diretoria que já está há muitos anos na função cria muitos problemas para os pastores. Ou um grupo de irmãos influentes, quer seja influente de maneira relacional ou financeira na igreja, e trazem muito problema também, muitos problemas para os pastores. É interessante que todos entendam, a começar pelo pastor, que o dono da igreja é Jesus Cristo, que não há um outro dono na igreja, e ninguém pode se sentir assim. Não é porque eu já contribuí, já fiz demais, já servi demais, que a igreja me pertence. A igreja é de Jesus, e nós, todos nós juntos, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação como servos de Jesus Cristo. Todas as nossas contribuições no presente ou contribuições do passado não nos dão a condição de nos vermos com uma certa autoridade dentro da igreja, de dono, de uma voz mais pesada e forte, ou coisa desse tipo. Temos que ter muito cuidado aqui. É uma área muito delicada de ser tratada, de ser lidada. Às vezes é uma família forte na igreja, que entende que por ser uma família tradicional, com muitos membros, acaba achando que por conta da força, inclusive do número de votos, pode então mandar e desmandar na igreja. E isto, meus irmãos, é danoso para a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos ver isso sem que isso seja denunciado, para que todos nós sejamos colocados no nosso devido lugar. Então existem relacionamentos abusivos na igreja que precisam ser destronados. Também um líder, um pastor, pode usar da sua posição, do seu privilégio, inclusive de púlpito, porque ele tem espaço no púlpito diferenciado dos demais membros, em aula, em devocionais, em pregações, e ele pode usar o púlpito para humilhar pessoas, para destratar pessoas, para revelar, inclusive, assuntos que foram confessados em um âmbito privado, em um momento de aconselhamento. E o pastor não tem ou não deveria ter, esta atitude. Mas, infelizmente, nós estamos falando de relacionamentos abusivos, e isto acaba acontecendo em alguns momentos, fazendo com que as pessoas passem a olhar para o pastor e esta função com muito descrédito. Pode também um pastor usar a Bíblia de uma maneira indevida, errada e até em benefício próprio, em muitas vezes, inclusive lançando mão da Bíblia de maneira mística para defender então o seu autoritarismo, não sua autoridade, porque a autoridade ele tem, dada por Jesus, mas seu autoritarismo, inclusive com textos como o ungido do Senhor, retirando textos de seu contexto para dizer que ninguém pode se levantar contra o ungido do Senhor, e se levantar aqui nesse sentido, dando total e completa anuência e permissão para fazer tudo e qualquer coisa sem que ninguém possa tratar. Isso é um absurdo. Isso é usar a Bíblia de maneira mística, é mais uma vez um relacionamento abusivo. Ou um pastor pode usar de má fé com a igreja para ter benefícios, para lucrar financeiramente, inclusive, de uma maneira indevida. Tudo isso nós vemos nas igrejas evangélicas, tudo isso nós conhecemos. E é por conta de quadros como este que nós estamos mencionando aqui, que nós percebemos vários membros com uma desconfiança exacerbada, exagerada na vida de pastores. Infelizmente, nós gostamos até de usar essa expressão popular: gato escaldado tem medo de água fria. Depois que nós passamos por determinadas experiências abusivas,
Nós não conseguimos mais lidar de uma maneira tão tranquila. E isto em todos os âmbitos, um casamento abusivo. Então isso vai fazer com que um próximo casamento também ele carregue muitas marcas e assim por diante. Isso também acontece em um relacionamento membro-pastor e levando para esse relacionamento muita desconfiança e por vezes um tratamento frio, distante, para não dizer até ríspido e desrespeitoso, transferindo aquilo que nós experimentamos em determinado momento e com determinadas pessoas para a função pastoral. E quem ocupar este cargo, essa função, vai então ser alvo deste meu desrespeito. Nós precisamos ter cuidado para que não venhamos a cair nesse tipo de extremo. Será que Deus aprova membros tratarem seus pastores de maneira fria, ríspida, desrespeitosa? Será que de fato um pastor, por estar nesta posição, deve engolir tudo e qualquer coisa, toda e qualquer palavra de membros e coisas do tipo? Então, como os membros devem então se relacionar com os pastores? De maneira saudável, de maneira bíblica. O que a Bíblia diz a respeito deste relacionamento? Porque mais importante do que o que o pastor pensa sobre como ele deve ser tratado, mais importante do que o que os membros pensam em como devem ser tratados e tratar um pastor, é o que a Bíblia diz sobre este relacionamento. Isso é de extrema importância. Cada membro da igreja irá comparecer diante do trono de Deus e dará conta de como serviu a igreja, de como exerceu seus cargos, de como trabalhou para proteger o evangelho, inclusive das más línguas da sociedade e coisas desse tipo. Então, este relacionamento é importante porque diz respeito ao que Deus espera de nós ao fazermos parte de uma membresia. Gálatas capítulo 1 vai falar bastante a respeito de um evangelho falso que precisava ser denunciado, onde, de fato, o verdadeiro evangelho precisava ser protegido e vivido em determinado contexto. Então, é fato que o Espírito Santo constitui pastores, líderes, supervisores da igreja. Isto é fato. A tentar ter aquela visão de um destemplado, de um desigrejado, ou até de determinadas denominações e seitas, de que a igreja não pode, não deve ter pastores, é um atentado contra a Bíblia e contra o agir do Espírito, porque é o próprio Deus quem dá dons para que homens possam ser constituídos como líderes e pastores em igrejas. Então vamos ver aqui alguns versículos. Atos, capítulo 20, versículo de número 28. Atos 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus, e o texto aqui se dirige aos pastores. E o que é dito para os pastores é que eles foram colocados ali, e esta instrução é dada também para a igreja pelo Espírito Santo. O texto nos diz: o Espírito Santo os colocou como pastores, bispos, para pastorearem. Então é importante entender isso. Um pastor que está à frente de uma determinada igreja local foi colocado ali não meramente pela vontade do homem, mas Deus, no final das contas, em sua soberania, Deus usou pessoas para colocar e instituir uma autoridade. É o que acontece de uma maneira muito parecida em um âmbito também de autoridade, mas agora dentro da esfera do Estado, onde Deus, por exemplo, em uma sociedade democrática, usa os votos para colocar ali o líder,
o político que ele bem deseja, como diz Romanos capítulo de número 13. Então, as pessoas colocaram ali determinado líder. Não, elas foram usadas, foram instrumentos, a ferramenta que Deus utilizou para colocar lá quem ele bem deseja. Eu preciso também enxergar um pastor desta determinada maneira, para que eu não acredite que o fim último de autoridade é a igreja. O fim último de autoridade é a sessão. Então nós colocamos, não é isto que a Bíblia quer que você pense. A Bíblia quer que você pense que você foi o meio, mas quem está ali foi colocado por Deus. E se é assim, nós precisamos pensar bem neste relacionamento, para que a gente não se levante contra Deus em determinadas situações. Porque se a pessoa foi instituída pelo Espírito Santo, eu posso estar me levantando contra o Espírito Santo ao me levantar contra a autoridade instituída por ele. No livro de Tito, capítulo de número 1, versículo 7, é dito, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. E o texto continua. O texto nos diz, ele foi encarregado das coisas de Deus. Está sobre ele a responsabilidade, o encargo das coisas de Deus. Quem colocou este encargo sobre ele? O Espírito Santo, o próprio Deus. A responsabilidade dele é com as coisas de Deus, com o povo de Deus. E por conta deste encargo, ele então tem uma grande responsabilidade e precisa ter um comportamento, como o livro de Tito nos coloca, condizente com a sua missão. Perfeito? Não vai ser. Nós não podemos acreditar como membros que o pastor não vai errar, que o pastor não vai falhar, e usar uma falha e um erro mínimo de um pastor para descaracterizá-lo. Não, é preciso que esse relacionamento também seja um relacionamento gracioso, misericordioso, um relacionamento de crescimento construtivo, de maturidade. Porque se você só aceitar se submeter a um pastor perfeito, então você jamais vai submeter a uma igreja. Você jamais vai se relacionar com um pastor. Porque todos, independente da idade, independente da experiência, independente de anos já à frente das igrejas, vão falhar e vão errar em algum momento. Nós não podemos ter ou colocar sobre um pastor uma expectativa errada, porque nós iremos nos frustrar. É a mesma ideia que nós falamos a respeito do casamento. Se você casa com a expectativa de que seu marido vai ser perfeito, de que sua esposa vai ser perfeita, logo no primeiro ano você vai perceber que não existe isso. Isto é uma visão romanceada, idealizada do casamento. Nós também podemos ter uma visão romanceada, idealizada do relacionamento pastoral. Não é assim. O pastor cresce com a igreja, aprende com a igreja, falha e erra. Ele só precisa ser humilde em reconhecer suas falhas, seus erros e mudar em algumas situações e momentos, e que esses pecados não sejam pecados tais que venham inclusive a macular toda a imagem da igreja. Caso isso aconteça, ele precisa ser tratado da maneira devida, com as disciplinas devidas, como todo e qualquer outro membro, certo? Então, submeter-se à igreja muitas vezes significa submeter-se ao líder da igreja. É importante isso, ele está à frente, ele está liderando, e nós precisamos enxergar esta função como uma função onde o pastor está encarregado das coisas de Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa, se submeter à igreja é uma coisa, se submeter ao pastor é outra. Calma, o que a Bíblia diz sobre isso é o que nós estamos em busca aqui, não o que você pensa, não o que você acha, porque às vezes a nossa ideia é, eu me submeto a uma instituição, mas não a uma pessoa. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia desatrela de uma maneira tão forte assim o pastor da sua igreja? É importante de pensar sobre isso. Como os pastores e os membros devem se relacionar?
de maneira saudável e bíblica. Então, pelo menos 6 aspectos aqui eu gostaria de levantar. Primeiro, os membros da igreja são responsáveis pela escolha de seus líderes. Entendemos que funciona assim. Entendemos, principalmente dentro do sistema congregacional, governo da igreja congregacional, que os membros se reúnem e eles então vão agora em busca de um homem que possa estar à frente do rebanho, liderando o povo, ajudando nos cultos públicos, tendo as habilidades e a capacidade de usar a Bíblia em aconselhamentos, sendo alguém prudente, moderado, com todas aquelas características que Paulo escreve nas cartas de Timóteo, a Timóteo e Tito. E caso essa igreja então escolha um líder, ela precisa então aprender a amá-lo, respeitá-lo, aceitá-lo, mesmo lembrando que ele não vai ser perfeito. Colocar sobre o pastor uma expectativa de perfeição pode destruí-lo, pode matá-lo. Quantos pastores estão sobrecarregados por conta das expectativas erradas da igreja sobre eles? Quantos pastores e estatísticas nós temos, inclusive de suicídio, não aguentam a pressão? Por quê? Porque há um relacionamento doentio e é preciso então resolver esse problema. E muita dessa doença então está nas expectativas equivocadas e erradas que se tem a respeito desta liderança. Mas eu não participei da escolha desse líder. Quando eu cheguei, esse líder já estava, certo? Mas quando você desejou fazer parte daquela membresia, está incluído, está embutido o seu relacionamento com aquele líder. Então, quando você pleitear uma membresia numa igreja, você precisa conhecer bem aquele que vai te pastorear. Você quer se colocar debaixo daquele cajado, debaixo daquela liderança? Quando você diz para a igreja, sim, igreja, eu quero ser membro dessa igreja, você está dizendo, eu estou de acordo com a escolha que essa igreja fez deste pastor. E você também se torna responsável pela escolha daquele pastor. E a partir daí você também está debaixo da responsabilidade pela escolha dele. Nós temos vários textos bíblicos que falam a respeito desta escolha. Atos capítulo 14, por exemplo, versículo de número 23. Atos 14, 23. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, dos pastores, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Percebe? A eleição, a escolha dos líderes, dos pastores. Aí poderíamos também falar de Atos 1, Atos 6, outros textos, mas nós temos aqui a igreja fazendo uma escolha a respeito desse líder, a respeito deste pastor. E uma escolha sempre traz implicações, por isto que o processo para a escolha de um pastor tem que ser muito responsável. Precisa ser feito com paciência, com moderação, com sabedoria. Precisa se montar uma comissão na igreja, para que essa comissão possa gastar tempo, investir tempo na escolha deste pastor. O que nós vemos, infelizmente, são igrejas que escolhem pastores a partir de uma conferência de final de semana. Nunca ouviram falar, nunca viram e escolhem o pastor porque ele veio, fez uma pregação de final de semana, 3, 4 pregações, e a igreja gostou da oratória deste pregador, se encantou às vezes com sua aparência ou coisa do tipo, com sua simpatia, e já escolhe esse pastor para ser o seu líder espiritual. Isto vai ser sempre danoso. Uma igreja não pode fazer isto. Isto é irresponsabilidade. O processo precisa ser bem mais lento, bem mais pausado. Mas, pastor, a igreja não pode esperar muito. É melhor ela esperar
um pouco mais do que ela escolher um líder que ela não vai respeitar e vai trazer grandes danos para a própria igreja. Por que a igreja não pode esperar? Qual é a grande emergência e urgência? Eu sei da importância de um pastor numa igreja a nível organizacional, espiritual, para alimentar o rebanho com suas pregações, seus aconselhamentos. Mas, meus irmãos, uma escolha errada, ela é muito prejudicial. É como você escolher errado uma pessoa para casar. Ah, não, eu estou escolhendo uma pessoa para casar de uma maneira rápida. Por quê? Porque eu estou vivendo abrasado. Porque eu não estou aguentando mais a solidão. Se você vai por esses princípios de escolha, você vai falhar feio. Então é preciso ter calma, moderação, equilíbrio, inclusive, em algumas situações e momentos, pedir ajuda de outras igrejas, de outros líderes. Igreja que se associa, que faz parte de uma associação, de um movimento, aqui deve pedir o auxílio e ajuda ao movimento nessas situações, justamente para que possa ser amparada, auxiliada, para ter várias opiniões de outros líderes sérios nesta escolha. É muito importante escolher alguém para fazer com que essa pessoa venha sofrer, trazer uma pessoa às vezes de um outro estado, de uma outra cidade, para colocar sobre essa pessoa o nosso desrespeito, a nossa imaturidade, às vezes infantilidade como membros, comparando este pastor, novo pastor, com outros pastores que passaram, ou comparando com outros pastores de outras igrejas. Isto é, de fato, muito, muito danoso e prejudicial. Nós não podemos fazer isso. É preciso escolher bem e sempre buscar referências nos ambientes onde esta pessoa estudou. Não basta ter um diploma, não basta ter se formado em uma instituição que nós conhecemos e respeitamos. Como foi este aluno? Quem foi este aluno? Isto é mais importante do que ter o diploma. Qual foi o testemunho desse aluno durante os 4 anos? Ele de fato era um aluno esforçado? Nem sempre o aluno nota 10 é o pastor nota 10. Às vezes, um aluno dedicado, esforçado, que mostrou vida com Deus, servo na igreja, ele tinha nota 8, nota 9, e ele muitas das vezes vai abençoar a igreja muito mais do que um acadêmico. Porque a igreja não é meramente uma instituição acadêmica como uma universidade. Nós não estamos aqui em busca meramente de currículo Lattes. Nós estamos em busca de homens piedosos e tementes a Deus. E ninguém melhor do que uma instituição séria que passou 4 anos com aquela pessoa para nos informar, para nos dar referências sobre isso. Então, muito mais do que um diploma. Não se engane com isso. Eu tenho visto muitas igrejas assim, se formou na instituição tal, logo, cuidado. Logo, cuidado. Por quê? Porque é preciso entrar em contato e conversar com aquela liderança, conversar com professores, conversar, se possível, ir na instituição, conversar sobre a vida acadêmica. Então, tudo isso é muito, muito, muito importante. Também fazer entrevistas. Então, tudo de maneira tranquila, calma. Que perguntas nós iremos fazer? Não é chamar a pessoa para uma conversa informal sem que antes a comissão tenha pensado nas perguntas, porque boas perguntas vão trazer à tona as implicações. Então é preciso pensar com antecedência, fazer uma relação de perguntas, 30, 40, 50 perguntas práticas, como o pastor vai fazer isso, como ele lida com essa situação, tudo muito pensado. Às vezes as entrevistas são feitas onde o pastor, o candidato, é levado para a igreja, numa assembleia, e ali os irmãos perguntam o que querem, o que vem na cabeça. Isso pode ser feito, mas é preciso de maneira formal ter pensado em perguntas importantes, porque naquele momento ali pode ser que o tempo não seja suficiente, hábil, ou até algum irmão se constranja em fazer uma pergunta que precisa ser feita. Então a liderança, a comissão precisa pensar nisso aí. É preciso conversar com a família. Se ele é casado, então é preciso conversar com a esposa,
É preciso também pensar nas perguntas que vão ser feitas para a esposa. É preciso saber sobre o envolvimento da esposa com o ministério do marido. Não necessariamente a esposa precisa ser uma acadêmica, uma professora, uma palestrante, porque a igreja está chamando o pastor para assumir o ensino. Não existe em nenhum lugar nas escrituras a prerrogativa de que a mulher do pastor precisa ser uma professora, uma acadêmica. Se ela for, amém, amém. É uma habilidade que pode ser usada em prol do reino de Deus. Mas é preciso pensar o que nós devemos esperar, qual a nossa expectativa sobre a esposa do pastor. E aí nós temos também nas cartas pastorais direcionamentos a respeito das mulheres. O que se esperar da esposa do pastor. E é preciso conversar com ela. Por quê? Porque quer a igreja entenda ou não, o ministério da esposa do pastor, o relacionamento da esposa do pastor com o seu marido, é 50% ou mais do ministério. Quando a esposa está insatisfeita, quando a igreja está insatisfeita com a esposa do pastor, isto vai trazer muitos problemas, barreiras, dificuldades para o ministério do pastor. Não basta o pastor ser amado, a esposa também precisa ser amada, cuidada, os filhos também, porque quando os filhos também não são aceitos pela igreja, não são amados, então toda a família vai sentir, não tem como esse pastor exercer o ministério da maneira devida. Então a igreja precisa lembrar, ela não está chamando um pastor, ela está chamando uma família. E ela precisa entender que ela precisa amar toda a família, cuidar de toda a família. Ela está disposta a isso? Ela conhece essa família? Tudo isso é de extrema importância. Eu vejo às vezes convites para pastores que ele vai sozinho na igreja, ele faz lá a conferência, a entrevista, e a igreja só vai conhecer a esposa e os filhos quando o convite já foi feito e eles chegam. Não faça isso, igreja. Isso é um grande erro. Ah, mas é porque a gente precisaria investir financeiramente nas passagens, já que é uma pessoa de outro estado, e aí a igreja financeiramente teria aí um ônus grande em termos financeiros. Meus irmãos, nós não podemos medir esforços neste momento. Então é preciso, de fato, investir financeiramente. É preciso. Se a igreja não tem como trazer a família, esposa, então talvez não seja aquele pastor para a igreja. Talvez seja um pastor mais local que esteja ali dentro daquele próprio estado, que a igreja possa conhecer a família. Então é preciso pensar bastante sobre isso. Nem que a igreja faça uma cota e junte recursos para que possa trazer toda a família, passar um tempo com aquela família. Isso é de extrema importância. Checar as doutrinas da igreja. As doutrinas da igreja precisam estar em harmonia com as doutrinas do pastor. Então, checar essas doutrinas, né? Igreja, pastor, isso é de extrema importância. Então, a igreja precisa ter uma regra de fé. Ela precisa saber naquilo que ela crê. Então, também, aqui, nós não percebemos igrejas preparadas, às vezes teologicamente, doutrinariamente, para convidar um pastor. Caso a igreja não veja e não esteja nessa maturidade, não tenha membros nessa condição, ela precisa convidar outros pastores, se faz parte de uma associação, para ajudar neste aspecto. Por quê? Porque depois que esse pastor estiver e ele tiver doutrinas contrárias aos distintivos da igreja, aquilo que a igreja crê e coisa do tipo, então é confusão na certa, é problema na certa, é divisão na certa na igreja. Então é preciso pensar com muita calma, com muita paciência nesse aspecto. Meus irmãos, os membros da igreja precisam entender que saber teologia é proteção. E eles precisam se capacitar para, quando for necessário, fazerem parte de uma comissão e fazerem perguntas teológicas e estarem embasados e capacitados de verificar e averiguar a condição daquele pastor de pastorear aquela igreja. Isso é muito importante. E eu, inclusive, entendo que uma das missões de um pastor na igreja é justamente habilitar a igreja teologicamente para quando ela precisar, para quando ele sair, essa igreja está habilitada
para chamar um outro pastor e ter a condição necessária teologicamente falando. Então o pastor precisa fazer isso. Um segundo aspecto, uma igreja precisa honrar seu pastor ou seus pastores. Então, a capacidade da nossa cultura de entender o significado de honra parece estar esvaziado, parece ter saído pelos dedos, escorrido pelas mãos, está diminuindo. O que significa honrar? Significa, meus irmãos, dar o devido peso, dar o devido valor. A pessoa está ocupando uma função, um cargo de autoridade. É preciso tratá-lo como tal, dar a devida honra. Assim como a Bíblia convoca, por exemplo, os filhos a honrar os pais. Por quê? Porque os pais são autoridades instituídas, constituídas por Deus. É o mesmo aspecto. Honrar as autoridades estatais. Por quê? Porque são autoridades instituídas e constituídas por Deus. Honrar o pastor. Por quê? Porque é uma autoridade instituída e constituída por Deus. E dar esta honra é necessário. Dar honra não significa que ele nunca vai poder ouvir uma crítica, mas significa que as críticas vão ser feitas da maneira devida, da maneira adequada. Não posso simplesmente me levantar e falar o que eu quiser e do jeito que eu quiser para a autoridade espiritual que Deus constituiu na minha vida. E este é um problema, porque nós nos vemos numa liberdade que não deveria existir. Uma liberdade desrespeitadora. Uma liberdade onde nós achamos que podemos tratar e falar e fazer o que a gente bem quiser. Isso não existe. Então isso é desonrar, isso é contra as Escrituras. A Bíblia diz para darmos a devida honra aos pastores. Então veja, 1 Timóteo, olha o que a Bíblia diz. Mais uma vez, não é o que eu penso e o que você pensa, é o que a Bíblia espera da igreja e de cada um de nós. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, outras versões, dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Muitas vezes honrar um pastor é remunerá-lo bem. Existem determinados grupos e até irmãos que têm uma visão muito errada sobre a remuneração do pastor. Então acham que praticamente tudo e qualquer coisa já seria suficiente para um pastor. A Bíblia não diz isso. Quer você pense isso ou não. A Bíblia diz que deve ser dobrados honorários. O texto nos diz um pagamento dobrado é um excelente pagamento. Sim, por quê? Porque ele cuida de vidas. Ele não pode estar preocupado financeiramente enquanto ele está fazendo um trabalho espiritual. Por quê? Porque isso vai roubar as energias dele, vai roubar a condição dele usar a mente, o coração dele, o tempo dele de oração, de estudo da palavra, de aconselhamento. Isso vai ser destinado a conquista, a conseguir recursos para manter sua família. Então a igreja precisa, meus irmãos, entender que honrar não é meramente agradecer no dia dos pastores, dar uma camisa ou coisa do tipo. Isso é importante também. Então, ter um dia para que a gente possa amar nosso pastor, abraçar nosso pastor, isso é relevante. E não ser meramente algo formal. Às vezes é meramente formal. Então é o dia do pastor, algo formal. Não, meus irmãos, ele precisa sentir o calor humano dos membros. E um abraço, muitas vezes isso é melhor do que uma camisa, do que ganhar um computador, um celular. É sentir o amor da igreja por ele, sentir o respeito, sentir que a presença dele é valiosa, é importante. Então o dia do pastor é para que seja um momento muito agradável ali para ele e para as igrejas. Então isso aqui é importante, isso é honra, a Bíblia nos diz isso. E honrar inclui remunerá-lo bem. Mais uma vez, aqui não é bajular o pastor,
como eu disse, não ter nenhuma crítica, coisa do tipo, ficar o tempo todo ali elogiando, passando a mão na cabeça. Não é isso. Isso não é amor. Não é amor nem para com os filhos, não é amor para com a esposa. Então, a igreja, ela está ali para que todos cresçam, todos amadureçam. O pastor vai amadurecer e crescer demais com a igreja. Ele vai crescer muito mais com a igreja do que em um seminário. Pode ter certeza absoluta disso. Ele vai, então, assim, aprender coisas que ele jamais aprendeu nos livros e no relacionamento que ele teve no seminário. Então, é um processo construtivo, mas que é preciso educar os lábios para honrar esse homem, da maneira que nós falamos, da maneira que nós criticamos. Tudo isto, meus irmãos, é preciso ser pensado, inclusive a maneira que nós remuneramos. Então, se a igreja pode, a igreja precisa remunerar bem seu pastor. Então, nem sempre as igrejas estão nessa condição, eu entendo. Mas se a igreja pode e não faz, é pecado. Se a igreja pode e ela simplesmente não enxerga o seu líder como alguém que deve ser cuidado dessa maneira, ela está errando. Às vezes as igrejas têm uma visão muito grande para investir nos missionários. Isso deve ter mesmo, porque os missionários são obreiros, eles estão fazendo a obra, salvando vidas, salvando almas, deixaram a família para ir para um outro estado, para ir para um outro país. Mas nunca esqueça que tudo começa pela honra do seu pastor, do seu missionário. Então pare para pensar nisso. Não adianta estar investindo em missões, abrir muitas vezes a boca com orgulho de que investimos muito em missões e o teu próprio pastor não ter todas as suas necessidades supridas, inclusive com investimento para aposentadoria, pensando no futuro deste homem que está envelhecendo e que vai envelhecer. Tudo isso é muito importante. Terceiro, relacionamento, membros e pastor. Submetendo-se e obedecendo aos seus pastores. Ah, pastor, essa palavra submissão e obediência é forte. Por quê? Porque nós sabemos que os pastores, às vezes, eles falham e eles erram. Então, eles se tornam opressivos, relacionamentos abusivos. Meus irmãos, eu sei disso. Como eu mencionei, né? São homens imperfeitos em relacionamentos imperfeitos. Mas, apesar das palavras fortes, foram as palavras que Deus escolheu. Isto mesmo. Deus escolheu pastores para que você se submeta. O grande problema dos desigrejados é que eles não querem estar debaixo de uma autoridade. Eles querem fazer aquilo que bem desejam, quando bem desejam, sem aceitar a autoridade espiritual na sua vida, a autoridade da igreja e a autoridade do pastor. Sim, meus irmãos, foi o próprio Deus que escolheu essas palavras. Palavras que, inclusive, são utilizadas, por exemplo, para o relacionamento marido e mulher. A mulher se submeter ao seu marido. Então, obedecer ao seu marido, logicamente que não é uma submissão e obediência cega e restrita. A Bíblia nos limita dentro deste relacionamento, mas são as mesmas palavras. Palavras para filhos que obedecem seus pais, são as mesmas palavras. E quando se fala hoje de obedecer um pastor, de submeter um pastor, então o coração já começa a pulsar forte e dizer: eu não me submeto, eu não aceito essa liderança. Você não está vivendo em consonância com os ensinamentos bíblicos. O relacionamento bíblico, membros e pastores, é um relacionamento onde membros obedecem e se submetem ao seu pastor. Eu não estou falando de pastores opressivos, insanos, desequilibrados. Estou falando de pastores que têm aqui as prerrogativas bíblicas. Pastores que foram escolhidos pela igreja mediante um processo responsável. Pastores que têm dado bons testemunhos. É importante entender que este é o processo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus agora. Livro de Hebreus, capítulo 13. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 17. Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Lembrem-se dos seus líderes.
Então aqui, meus irmãos, nós temos algo muito afetivo. Então, homens que pregaram a palavras, considerando atentamente o fim deles, imitem a fé que eles tiveram. Eles são exemplos, eles devem ser vistos assim, com honra. Nós devemos olhar para eles desta maneira, como pessoas que estão seguindo um caminho e estão nos ajudando a seguir esse mesmo caminho, estão sendo exemplares para nós. E o versículo de número 17: obedeçam aos seus líderes. Olha a palavra agora. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles. Isso aqui o mundo rejeita. Por quê? Porque pastores hoje são vistos como o quê? Aproveitadores, interesseiros, pessoas que têm um caráter terrível. Então, o mundo, a sociedade tem moldado a maneira da gente pensar pastor. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós estamos tendo um coração contaminado contra pastores, e isso vai prejudicar o relacionamento de membros e pastores, e a própria igreja não vai se tornar uma igreja saudável. O que a Bíblia diz, meus irmãos? A gente tem a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. O que a Bíblia diz? Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, com quem devem prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para a igreja, para nenhum de vocês. Quantos pastores estão gemendo nas suas igrejas? Estão gemendo por quê? Porque os membros não obedecem e não são submissos. Porque os membros são desrespeitadores. Porque membros não têm papa na língua, falam o que querem do jeito que querem. E os pastores estão ali gemendo, sofrendo. E o que o texto diz? Isso não vai ter proveito para esse pastor, isso vai matar esse pastor. O que o texto diz é: um pastor que está nesta situação não terá como abençoar vocês. Meus irmãos, atentar contra o nosso líder espiritual é uma insanidade, é um erro tal, porque quem vai ser prejudicado somos nós. Nós nos alimentamos com as palavras dele, nós nos aconselhamos com a palavra dele. Ele lidera e traz à igreja a sua ordem. Quando nós passamos o tempo todo atentando contra este homem, minando sua autoridade com fofocas, com desrespeito, sem obediência, o que acontece? O que acontece quando os filhos não obedecem seus pais? Um caos, um caos. Não é a vontade de Deus. O que acontece quando a esposa não submete ao seu marido? Um caos. Então começa a ter, meus irmãos, uma luta por autoridade. Porque a Bíblia diz: vocês têm uma autoridade, vocês escolheram essa autoridade, vocês votaram, vocês chamaram este homem. Então agora se submetam, obedeçam. Quais são os limites? Não existe nenhuma autoridade, a não ser a Bíblia, onde nós obedecemos sem restrições, certo? Mas, meus irmãos, se o que o pastor está dizendo não vai contra a Bíblia, obedeça, mesmo que seja contra aquilo que você pensa, mesmo que seja contra seus costumes, sua tradição, sua prática, mas vai contra a Bíblia? Não. Então se submeta, não crie confusão, não crie problema. Então, não, mas porque a gente sempre fez assim, esse pastor está querendo mudar e coisas do tipo. Meus irmãos, isto é rebeldia, se submeta. Isso é contra a Bíblia que ele está propondo? Não. Então a nossa base é sempre essa. Não é se o que ele está dizendo é contra a minha opinião, é se é contra a Bíblia. Se não é contra a Bíblia, nós precisamos aprender a nos submeter e obedecer. Isto é importante. Submeter a um pastor quando ele não é contra a Bíblia. Pelo contrário, quando ele tem e vive os princípios bíblicos, ensina os princípios bíblicos, é obedecer e agradar a Deus. Você não tem como ser um crente espiritual se você não tiver um relacionamento de obediência e submissão ao seu pastor. Vou repetir. Você não tem como ser um crente espiritual sem que você obedeça e submeta ao seu pastor. Foi Deus que criou esse tipo de hierarquia e autoridade. Nós precisamos, então, valorizar aquilo que Deus fez. Quarto aspecto. Você precisa orar pelo seu pastor ou pelos seus pastores.
A Bíblia diz que nós devemos orar por todos aqueles que estão revestidos, instituídos com a autoridade, meus irmãos. Nós precisamos orar por eles. São homens que enfrentam grandes batalhas, grandes lutas. Não é fácil aconselhar pessoas e dizer aquilo para elas que elas não querem ouvir, por mais tato e jeito e sensibilidade que o pastor tenha. Mas ele vai ter que dizer certas verdades que a pessoa não vai querer ouvir. Não é fácil liderar um grupo grande de pessoas que pensam diferentes, de pessoas que têm experiências diferentes, culturas diferentes, que têm inclusive condição financeira diferente. É preciso, meus irmãos, orar por esses homens. É preciso todos os dias nos colocar de joelhos, pedir: Senhor, abençoa essas autoridades, abençoa para que eles possam ser sensatos, para que Satanás não ganhe o coração, para que o orgulho não os invada, para que eles estejam sempre motivados, animados. Um dos grandes problemas de pastores que lidam com tanta pressão, fardo e carga é o desânimo. Eles se desanimam muito, às vezes eles não querem deixar transparecer, mas há muito desânimo às vezes no coração, às vezes por ensinar por tantos anos e não ver o progresso, então o coração começa a se entristecer. Oremos para que os nossos pastores se animem, estejam alegres, felizes no nosso meio. Oremos, meus irmãos, não desvalorize a oração, ore pelo seu pastor. E se aconteceu algo entre você e o seu pastor, ele te tratou de um jeito que você não gostou, ou coisa do tipo, e você até já tratou com ele, mas o teu coração continua pesado em relação a ele, então ore, porque orar é uma maneira de amar. E quando nós oramos por alguém, então Deus muitas das vezes vai mudando as nossas afeições, porque nós estamos colocando diante de Deus aquela pessoa. Então ore, mas ore de verdade, ore mesmo. E não é orar só para o pastor mudar, é orar para que esse pastor possa ser meu amigo. Quantos de nós oramos assim? Senhor, faz que esse pastor seja meu amigo, me ajude, tenha um coração aberto para mim, que ele não guarde ira, que ele não guarde rancor. Então precisamos orar muito pelos nossos pastores. Quinto, nós precisamos ter uma posição também de proteção para com a igreja, como membros, denunciando, reconhecendo pastores desqualificados. Nós vimos em Timóteo que os pastores que pregam bem, exercem o ministério pastoral de maneira excelente, eles precisam ser honrados duplamente. Mas existem pastores desqualificados, despreparados. E às vezes nós invertemos, inclusive, as afeições. Às vezes amamos pessoas e pastores que não conhecem a Bíblia, que não amam a Bíblia, que não nos ensinam a Bíblia, só porque eles são, às vezes, prestativos, simpáticos ou coisa do tipo. Meus irmãos, eles precisam ser qualificados biblicamente para nos ajudar, ter um testemunho sério, respeitoso. Uma vez que eles estão à frente do trabalho, Paulo protege esses líderes, exigindo 2 ou 3 testemunhas para levantar a acusação contra eles. Ou seja, sim, nós precisamos denunciar pastores desqualificados, mas isso não é abertura para você fofocar, para você ficar falando mal do pastor. Se você tem algo sério que o desqualifica biblicamente, o que é preciso fazer, meus irmãos? Então, 1 Timóteo tem a forma de tratar o pastor. Não é tratar todas as pessoas aqui, não. É tratar o pastor. Sim, até para a gente tratar um pecado de alguém, a gente vai lá, trata com ela, leva 2 ou 3, de acordo com Mateus 18. Mas aqui é muito específico. Olha o que é dito aqui em 1 Timóteo 5,19. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Meus irmãos, qual é a maneira da gente proteger, blindar a nossa liderança espiritual e abençoar a nossa igreja? É não aceitando as pessoas vir falar mal, ficar zombando do nosso pastor. É não aceitar isso. É aceitar se a pessoa vem fazer alguma denúncia. Então, aqui o texto diz 2 ou 3 testemunhas, para que a pessoa depois não possa negar e a gente possa tratar o caso. Então, se a gente vai ficar minando a nossa própria autoridade, então a gente vai se enfraquecer como igreja. Não aceite.
Se vier alguém lhe procurar falando mal do pastor, vai na sua casa falando mal do pastor, meus irmãos, exorte o fofoqueiro. Ele está sendo usado pelo diabo, ele está minando uma autoridade. Se quer realmente tratar o caso, então chama duas ou três testemunhas, trata o caso e depois leva para a igreja, leva para o pastor, confronta o caso. E não ficar aqui minando, mas esse pastor diz isso, mais aquilo, esse pastor faz assim, olha como ele é. Cuidado, meus irmãos, isso é antibíblico, está aqui a maneira de tratar. Não aceite ninguém falando mal do pastor, trazendo denúncia, levantando calúnias. Não aceite. Inclusive, calúnia e difamação é um problema jurídico. Então, alguém pode ser processado por levantar calúnia e difamação. Então, temos que ter cuidado aqui. Nós temos que proteger o nosso pastor. Um pastor já é tão alvejado pela sociedade, já é tão mal visto, para que ele possa ser minado dentro da própria igreja, entende? Se tem algo para ser tratado e resolvido, que seja resolvido no trâmite correto, da maneira correta, com 2 ou 3, levanta e vai tratar o caso da maneira que deve ser tratado. Procura o pastor com as testemunhas, 2 ou 3, e vê o processo, o trâmite que deve ser feito. Se for necessário, leva para a igreja e trata o caso, que é aqui o caso, o aspecto número 6 do relacionamento. Destituir pastores que negam o evangelho ou que vivem de uma maneira contrária ao evangelho. Então, nós vemos isso em Gálatas. Quando os falsos mestres entraram, Paulo corrigiu os pastores, certo? Não. Paulo corrigiu a igreja. É responsabilidade da igreja destituir líderes que vão de encontro ao evangelho. Quando pastores começam a negar o evangelho, a ensinar heresias, Deus chama os membros da igreja para retirar esse pastor. Nós fizemos toda a entrevista, fomos responsáveis, o pastor entrou, chegou, começou a ensinar, depois o pastor mudou de opinião lendo certos livros, e aí ele está agora ensinando outras coisas. Cabe à igreja chamar o pastor à responsabilidade e dizer, quando nós chamamos o senhor não ensinava isso, o senhor está indo de encontro à sua própria palavra, aquilo que o senhor disse que acreditava. Então, por gentileza, pastor, ou o senhor ensina aquilo que de fato o senhor disse que ensinaria, ou o senhor precisa se tratar com a igreja e sair. É preciso, meus irmãos, sermos corajosos nesse sentido para que a igreja não seja danificada. Quantas igrejas acabam minguando porque pastores falsos, pastores com um testemunho terrível, pastores às vezes displicentes, que ensinando heresias, entram e destrói todo um trabalho. Um missionário às vezes passa a vida inteira fazendo um trabalho para chegar um pastor e fazer o trabalho terrível. E aqui não importa tanto se o pastor me ajudou em algum momento de dificuldade, a afeição que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele, amém por tudo isso aí. Mas o pastor, ele está sujeito também a ser disciplinado, como qualquer membro, ele é um membro, ele está sujeito a ser disciplinado e ser excluído até. E se for necessário, por conta do tipo de pecado, isso vai evidenciar para a sociedade zelo, seriedade, amor, vai evidenciar para a própria igreja que ninguém aqui está blindado, que todo mundo que cometer esse mesmo pecado vai passar por aquele mesmo problema, até mesmo o pastor. Então isso, meus irmãos, vai nos ajudar a ser uma igreja forte, saudável, crescer bem e dar um bom testemunho. Então espero que esses 6 aspectos te ajudem, te confronte em algum momento e faça com que a sua igreja seja uma igreja cada vez melhor. E espero que os pastores possam, meus irmãos, assumir suas funções, suas responsabilidades com zelo, com afinco, com carinho, como eu sei que muitos fazem, se dedicam e investem sua vida na obra, e que eles possam usufruir no meio do rebanho de Deus de um relacionamento saudável para eles e para a família. Que juntos cresçamos mais e mais e mais em um relacionamento que Deus quer entre membros e pastores. Deus abençoe a todos. Um abração.